Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora doutora, Catrine Guidolini Martinelli, como disse a Zilma. Boa tarde para vocês, Zilma também. E a nossa web palestra de hoje é sobre a odontologia baseada em evidências. E aí não dá para fazer um apanhado aprofundado sobre a odontologia baseada em evidências. A gente vai fazer uma apresentação mais geral e para dar uma noção para vocês de como é que essa odontologia baseada em evidências funciona, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, é bem rapidinho, né? Eu fiz a graduação em odontologia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. No ano de 2008 eu terminei a graduação. Depois eu trabalhei na prefeitura de Marechal Floriano, que é um município aqui do Espírito Santo, né, para as pessoas que não são daqui entenderem um pouco melhor. Trabalhei como odontóloga da estratégia de saúde da família por mais ou menos 1 ano e meio. Então, um caso clínico que eu trouxe hoje, que é um caso clínico bem simples, né, é como se fosse um exemplo da época que eu estava lá na estratégia de saúde da família. Depois, em 2011, eu entrei no mestrado em saúde coletiva, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo mesmo. Aí terminei o mestrado em 2013, comecei o doutorado no Rio de Janeiro, lá na INSP, né, na Fiocruz, no ano de 2014, na linha de epidemiologia, né, então lá eu acabei focando muito mais na epidemiologia. E quando eu estava terminando o meu doutorado, eu dei aula aqui na universidade como professora substituta do Departamento de Medicina Social, que está muito relacionado com a epidemiologia também. A gente vai ver hoje, né, que a odontologia baseada em evidências, ela tem uma ligação muito forte com a epidemiologia. Então é importante a gente tentar relembrar algumas coisas, né, para quem não está mais estudando, relacionada à epidemiologia que a gente aprendeu lá na graduação também. E, atualmente, eu sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da UFES, tá bom? Então, o nosso objetivo principal da web palestra hoje é apresentar como é que a gente emprega essas evidências epidemiológicas, né, na prática clínica, porque a odontologia baseada em evidências, a gente vai ver que ela é a junção do que a gente sabe da clínica, ou do que a gente aprende na clínica, com a epidemiologia. Que na epidemiologia eu estudo as populações, enquanto que na prática clínica eu estudo um único indivíduo. E aí, quando eu vou para a odontologia baseada em evidências, eu junto isso. Eu junto a epidemiologia mais a clínica, mas a gente vai ver isso com um pouquinho mais de profundidade no decorrer da web palestra, tá bom? Então, aí, o nosso objetivo é esse, apresentar como empregar essas evidências epidemiológicas na prática clínica, que é a odontologia baseada em evidências. Então, aqui eu trouxe um caso clínico, que para a maioria de vocês vai ser um caso clínico super simples, né? Mas a gente entende como a odontologia baseada em evidências acontece, primeiro de forma simples. E depois, quando eu tiver um caso mais difícil, mais complexo, lá na minha vivência da atenção primária ou no meu consultório, eu vou também conseguir aplicar esse conceito da odontologia baseada em evidências para um caso mais complexo. Mas primeiro, a gente começa entendendo como ela funciona num caso clínico mais fácil, né? Num caso clínico corriqueiro do nosso dia a dia. Então, faz de conta que vocês estão lá na unidade de saúde, né, ou no consultório de vocês, e daí chega uma paciente de 9 anos de idade, do sexo feminino, e a queixa principal dessa paciente é que existia algo diferente em um dos seus dentes posteriores. Entretanto, essa paciente não tinha sintomatologia dolorosa e também não foi constatada nenhuma alteração sistêmica nessa paciente quando ela chegou lá para consultar com vocês. E essa foto que está aí na apresentação é a foto do dente da paciente que chegou para vocês lá na unidade de saúde.
Inicialmente, se eu sou uma dentista, né, recém-formada, ou se eu sou uma aluna de graduação que está vendo esse dente pela primeira vez, né, esse aspecto clínico pela primeira vez, eu posso ficar em dúvida até mesmo para o diagnóstico. O que eu faço ou o que é esse dente com essa aparência quando a paciente chega para mim lá no consultório. Mas se eu sou um dentista que tem um pouco mais de experiência, eu já sei inicialmente, eu já imagino qual seja o diagnóstico da minha paciente. Entretanto, eu posso não saber qual é a melhor conduta para a minha paciente, ou que tipo de tratamento eu devo oferecer a essa minha paciente. Mas, enfim, a gente vai começar com esse caso clínico, que é um caso fácil. Aí a paciente chegou lá, 9 anos, sexo feminino, com essa aparência, né, clínica, o exame clínico, não sentia dor, e a única coisa que ela falava era que tinha alguma coisa estranha no dente posterior dela. E aí a gente se faz a pergunta, né, qual é o diagnóstico para esse problema bucal da nossa paciente? Ou o que eu faço a partir do diagnóstico dessa minha paciente? Inicialmente, se eu sou um dentista ainda sem muita experiência, eu vou buscar na literatura o diagnóstico da minha paciente. Então, que tipo de literatura eu devo buscar para poder conseguir, né, formular um diagnóstico para minha paciente? Muitos de vocês, e até eu mesmo, né, na época da graduação, a gente acabava ficando muito focado em livro-texto. E aí, tudo que a gente sabia era por meio de livro-texto. O livro, ele é uma ótima fonte de informação. Entretanto, o conhecimento que está descrito ali, ele tem uma defasagem em relação ao que há de mais moderno ou mais recomendado, às vezes, na literatura científica que está descrito nos artigos científicos. Por quê? Porque o livro é como se fosse o compilado ou tudo que se sabe sobre aquele assunto descrito no livro. E aí foram pegos, né, foram coletados vários artigos científicos para criar um consenso sobre aquele assunto que você está estudando. Então, até esse autor desse livro buscar esses vários artigos científicos, escrever sobre esses vários artigos científicos, mandar para revisão, publicar, tudo isso, aquele conhecimento que está naquele livro, tem uma defasagem mais ou menos em torno de 5 anos, pelo menos, né? E aí, às vezes, o tipo de tratamento recomendado já mudou, o material utilizado já não é mais aquele, e aí a gente tem que priorizar sempre, quando a gente for tratar o nosso paciente ou fazer algum tipo de diagnóstico, que a gente queira saber do que tem de mais moderno, né, de tecnologia para o nosso paciente, a gente tem que priorizar a busca de informação nos artigos científicos, que estão disponíveis, né, nas principais bases de dados. A maioria de nós, dentistas, né, e que não tem muita relação acadêmica, assim, a gente acaba procurando mais os artigos científicos na Biblioteca Virtual em Saúde, que a maioria de vocês deve conhecer. Então, lá dentro da BVS, tem várias bases de dados, Lilac, Cielo, PubMed. Entretanto, também existem outras bases de dados que não estão dentro da BVS, que também são super importantes da gente estar procurando evidência científica. Então, tem Scopus, tem a Cochrane, que é uma base de dados para revisão sistemática e meta-análise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses tipos de estudos. Então, é importante que a gente busque também, além dos livros-textos, artigos científicos para estar embasando a nossa decisão na clínica para o nosso paciente também, tá bom? Então, diante da minha dúvida de qual era o diagnóstico e o que fazer com aquela minha paciente do slide anterior, eu fui lá na literatura, busquei, né, identifiquei fotos que eram parecidas com aquelas, fiz radiografia da minha paciente, fiz um exame clínico minucioso e com base principalmente na radiografia e no exame clínico minucioso, eu consegui, mais o conhecimento científico, óbvio,
eu consegui diagnosticar aquela minha paciente com hiperplasia pulpar assintomática. Então, o diagnóstico foi que no molar superior dela havia uma cárie oculta extensa com hiperplasia pulpar assintomática que emergia do sulco distolingual. Entretanto, eu também consegui observar que o ápice radicular daquela minha paciente que só tinha 9 anos era um ápice radicular muito jovem e com potencial regenerativo. Então, o tratamento que eu vou prescrever, né, ou que eu acho que é o mais adequado para minha paciente de 9 anos, com certeza não é o mesmo tratamento de um paciente que já tenha 30, 40 anos e que não está mais com ápice radicular jovem. Então, baseado nessas características, baseado nessas características, o tratamento que eu vou recomendar para minha paciente é a pulpotomia com hidróxido de cálcio, mais uma restauração posterior. E daí, a gente fica pensando assim, mas será que o hidróxido de cálcio é a melhor forma de tratamento expectante para formar a ponte de dentina? Ou será que a literatura já me traz, né, algum tipo de material que eu possa substituir pelo hidróxido de cálcio e que vai ter um resultado que favorece mais a recuperação do dente da minha paciente? Será que o MTA branco não seria melhor do que o hidróxido de cálcio? Enfim, eu tenho que ir na literatura para poder buscar qual é a melhor forma de tratamento para minha paciente. Só que quando eu vou para a literatura, eu não vou olhar o resultado de um único paciente para basear a minha decisão que eu vou ter na clínica agora. Eu vou olhar estudos epidemiológicos que comparam populações, e aí quando eu comparo populações, eu tenho uma evidência científica muito mais forte. E aí, a partir dessa evidência científica, que é muito mais forte, eu tomo a decisão para minha paciente individualmente na clínica. Tá bom? Então, como que funciona essa odontologia baseada em evidências? Eu tenho a parte clínica da odontologia baseada em evidências, que se propõe a responder questões clínicas e orientar a tomada de decisão clínica por meio das melhores evidências disponíveis. Só que se eu faço o teste, né, para saber qual é o melhor tipo de tratamento, qual é a melhor forma de diagnóstico, ou qual é o melhor teste de diagnóstico para o meu paciente, utilizando apenas um paciente, isso não é evidência científica, porque eu não tenho com quem comparar esse único paciente. Porque eu posso fazer o tratamento no meu paciente e esse tratamento dá certo, ou eu posso fazer o tratamento no meu paciente e esse tratamento dá errado. E aí não é porque deu errado ou certo para um paciente que vai dar certo ou errado para todo mundo. Desculpa. Por isso que eu envolvo a epidemiologia junto com a clínica. E daí a epidemiologia, ela vai me mostrar qual é o melhor método utilizado para poder cuidar desse meu paciente. E aí a gente vai ver que existem vários tipos de estudos epidemiológicos, relembrando lá então da época da graduação. Eu tenho estudo, né, de caso, de série de caso, estudo transversal, caso controle, corte, ensaio clínico, e cada um desses estudos tem um nível de evidência. A gente vai ver no próximo slide qual é o nível de evidência de cada um desses estudos. E aí eu tenho que relembrar, né, questões metodológicas lá da epidemiologia, para poder também julgar a validade desses estudos que eu estou procurando para embasar o meu conhecimento. Então, só complementando com relação à epidemiologia, ela traz para a gente, né, métodos que vão definir qual é a melhor forma de tratamento do nosso paciente, comparando sempre populações.
Porque a epidemiologia nunca lida com um único indivíduo. Ela sempre lida com a população. Então, quando eu junto a clínica com a epidemiologia, eu tenho a epidemiologia clínica, que é o subconjunto das ciências populacionais, que é útil para o cuidado dos pacientes de forma individual. Então, comparando populações ou grupos, eu vou ter um consenso na literatura sobre qual é a melhor forma de tratar do meu paciente ou de fazer o diagnóstico do meu paciente, de cuidar desse meu paciente. Porque eu comparei grupos. Quando eu trabalho com uma única pessoa sozinha, eu não consigo ter esse consenso. Então, muitas vezes a gente tem a experiência da clínica, mas aquela nossa percepção clínica pode não ser a melhor possível para um outro tipo de paciente. Então, a gente tem que estar sempre buscando a literatura, né, a evidência científica, principalmente de artigos científicos, para poder estabelecer qual é a melhor forma de tratamento para o nosso paciente. E isso, né, juntando a evidência científica mostrada pela epidemiologia, mais a nossa experiência clínica e mais os anseios do nosso paciente, a gente vai estar trabalhando com a odontologia baseada em evidências. Então, segundo a American Dental Association, a odontologia baseada em evidências, ela pode ser definida como a abordagem aos cuidados bucais, que requer a integração judiciosa, ou seja, uma integração muito cuidadosa, primeiro, de avaliações, né, sistemáticas de evidências científicas. Então, eu tenho que pegar o que há de melhor cientificamente, né, para ajudar a tomar essa minha decisão na clínica. Essas evidências são relativas, né, à condição e à história médica e odontológica de muitos pacientes, né, de vários pacientes. Por isso que a epidemiologia trabalha com a população. E junto dessas evidências científicas, eu vou ter a perícia clínica do dentista. Então, a nossa experiência do consultório, ou nosso conhecimento adquirido na graduação, né, para quem ainda está começando a trabalhar agora, é muito importante também. Eu não posso me basear só na evidência científica. A evidência científica ela é super importante, mas essa evidência tem que estar junto com a minha perícia clínica, né, com a minha experiência clínica, e também junto com as necessidades e as preferências do meu paciente. Porque não adianta eu querer dar o melhor tratamento do mundo para o meu paciente, que é o mais caro, e ele não ter condições de pagar. Ou então eu fazer o planejamento de um super tratamento lá na estratégia de saúde da família e a estratégia não ter material para eu realizar aquele tratamento, que é o mais top de todos. Então, a gente tem que juntar tudo isso, a evidência científica, mais a experiência do dentista na clínica e mais a necessidade e também preferência do nosso paciente. E aqui a gente chegou nos níveis de evidência, né? Depois que eu tive o meu problema lá na clínica, tive uma questão norteadora, né? Então, o problema surgiu e aí eu tive a minha dúvida. Baseado nessa dúvida, eu vou buscar a literatura. E aí, assim que eu conseguir entrar lá na base de dados, né? Procurar artigos sobre aquela minha dúvida, eu vou achar vários tipos de artigo. E aí a gente vai ter que relembrar da epidemiologia para poder classificar esses artigos. Então, no nível de evidência, aqueles artigos que têm maior poder, que têm maior validade, que são mais importantes de serem lidos, até porque a gente não tem tempo de ler 1 milhão de artigos, né? Nosso tempo é contado, assim, porque trabalha, tem mais as coisas de casa para dar conta e ainda tem que ficar lendo artigo científico para ficar sempre atualizado. Então, assim, a gente não consegue ler todos os artigos científicos da face da Terra sobre aquele assunto que é a nossa dúvida. Então, que tipo de artigo a gente tem que priorizar para estar atualizando o nosso conhecimento? O primeiro tipo de artigo que a gente tem que priorizar são as revisões sistemáticas ou meta-análises
sobre os ensaios clínicos randomizados, ou mesmo um único ensaio clínico randomizado que seja bem amplo e que tenha evidências muito fortes. Mas, para muitas questões, a gente não consegue, principalmente por questões éticas, a gente não consegue muitos estudos de ensaio clínico randomizado, porque não é sobretudo na nossa vida que a gente consegue fazer experimentos, né? Que eu consigo formar 2 grupos de comparação, sendo que eu vou dar um medicamento, por exemplo, ou vou testar um material restaurador, e no outro grupo, um outro tipo de material, ou um material que já é preconizado mesmo para aquele problema. Então, para muitas coisas, eticamente, eu não consigo testar nesses grupos. E aí, eu passo para os estudos de corte, né? Quando eu não consigo ensaio clínico, nem ensaio clínico amplo e nem ensaio clínico mais restrito, eu passo para os estudos de corte, que tem um nível de evidência, né, um pouco menos forte do que as revisões sistemáticas e as meta-análises. E aí, no estudo de corte, a principal característica deles é que no início eu tenho um grupo que está exposto ao meu fator de risco, que eu acho que é um fator de risco, outro grupo que não está exposto, daí eu acompanho essas pessoas por um tempo, e no final eu vejo, né, quem teve aquele desfecho de interesse que eu estou estudando e quem não teve, e vejo se aquele fator de risco realmente causa o desfecho. Vou dar um exemplo prático, que não é relacionado à odontologia, mas que é fácil de entender. Por exemplo, eu crio um grupo que fuma e outro grupo que não fuma, né? Na verdade, eu não crio as pessoas que fumam, eu só seleciono, porque elas já fumam naturalmente. E aí um grupo fuma, outro grupo não fuma. Esse é o meu fator de risco que eu quero testar, se causa o câncer de pulmão, por exemplo. E aí eu acompanho essas pessoas, né? Um grupo que fuma, outro grupo que não fuma. E aí, no final, eu vejo quem desenvolveu ou não o câncer de pulmão, que é o meu desfecho. Por que eu não posso fazer, por exemplo, um ensaio clínico para saber se o cigarro causa o câncer de pulmão? Porque eu, pesquisador, que é uma característica do ensaio clínico, não posso obrigar ninguém a fumar. Então, como eu vou fazer um estudo de intervenção, um ensaio clínico, querendo que um grupo fume e que outro grupo não fume, para saber lá no final se o fumo causa ou não o câncer de pulmão? Então, assim, não é para tudo que a gente consegue fazer ensaio clínico. Então, muitas vezes, a gente não vai ter, para aquela nossa pergunta, né, para aquela nossa questão, um estudo do tipo experimental, que é o ensaio clínico randomizado. Muitas vezes, o estudo de maior evidência que a gente vai conseguir é um estudo de corte. Isso não quer dizer que a nossa validade, né, para aquele achado é uma validade ruim, que é um estudo ruim, porque o que eu consigo é um estudo de corte, não um ensaio clínico. Então, é bom ter parcimônia na hora de decidir, né, sobre os níveis de evidência de cada um dos tipos de estudo. E aí, seguindo, né, depois do estudo de corte, o de menor evidência é o caso controle, depois do caso controle, o transversal, a série de casos, e os tipos de estudo que têm menos validade, assim, que a gente acaba nem recomendando de forma nenhuma, são os estudos de opinião de especialista. Porque, como o próprio nome diz, aquilo é uma opinião da pessoa. Então, ela não tem muita evidência científica, né? Porque a pessoa pode ter tendência para alguns dos lados, de recomendar ou não certo tipo de tratamento. Então, o ideal é a gente tentar os outros tipos de estudo. E deixar a opinião de especialista só se não tiver nenhum outro tipo de evidência. E quando a gente vai recomendar a nova tecnologia, né, de saúde, essa recomendação tem que ser sempre baseado em evidências. Porque a evidência epidemiológica, ela vai desde um pré-teste, né, por exemplo, no caso do ensaio clínico, para o desenvolvimento de, sei lá, do MTA, ou de algum outro cimento para a gente estar obturando, por exemplo, o canal radicular do nosso paciente.
Então, para esse cimento chegar lá na dental e a gente poder comprar para poder usar no nosso paciente, ele passa por várias fases de teste. Desde o teste pré-clínico, que é usando esse cimento em dentes, por exemplo, de animais, ou então em dentes que não estão dentro da boca humana, né, que já saíram da boca humana. E aí a gente começa a estudar as propriedades desse material, ver se de fato ele funciona lá no laboratório, para só depois ir fazendo, né, o teste em um grupo pequeno, que tem um problema que esteja mais evoluído, né, e depois isso passa para testar em humanos. Enfim, são várias etapas, desde o laboratório até o teste, né, em humanos, para poder esse material ser aprovado. E depois que ele é aprovado ainda e vai para o comércio, ele ainda passa por uma fase de vigilância no comércio. Então, assim, a evidência tecnológica ela é acompanhada por vários tipos de estudo durante um longo período de tempo, até de fato bater o martelo e falar: essa evidência científica é muito boa e ela deve ser recomendada. Então, todas essas etapas, elas têm que ser muito bem seguidas para que no final a gente possa, de fato, recomendar alguma coisa para o nosso paciente. Então, é bom buscar sempre a evidência científica que tem um peso mais forte, né? Por exemplo, as revisões sistemáticas e meta-análises ou os ensaios clínicos. E aí, como que funciona na prática, né, essa odontologia baseada em evidências? Então, a gente está lá no nosso serviço, pode ser na estratégia ou no consultório, enfim. E aí chegou o paciente com um problema, pode ser aquele caso clínico que a gente apresentou lá no início como exemplo, ou pode ser um outro caso clínico, né, que vocês não estão familiarizados, e aí você começa a se perguntar, por exemplo, mas que medicamento que eu uso para esse meu paciente? Ou que teste diagnóstico eu devo executar para poder fazer o melhor diagnóstico desse meu paciente? Eu faço um raio-x periapical, eu faço um raio-x interproximal, não, eu faço uma radiografia panorâmica. Enfim, várias perguntas podem surgir na cabeça de vocês diante de um novo problema, ou até mesmo de um problema corriqueiro, enfim. Aí, baseado nessa pergunta, né, nessa hipótese que vocês estão levantando, que a gente vai começar a buscar evidências, né, que é a odontologia baseada em evidências, para solucionar o problema do nosso paciente. Então, a primeira coisa para eu estar executando a odontologia baseada em evidências é ter uma questão clínica específica. Então, eu vou formular uma questão clínica específica. Diante dessa pergunta que eu formulei, existem palavras-chave que vão me ajudar, né, que serão os descritores que eu vou usar lá na minha busca na base de dados. Então, eu entrei lá, por exemplo, na Biblioteca Virtual em Saúde. Quando eu entro na Biblioteca Virtual em Saúde, eu já consigo ter acesso a várias bases de dados. Cielo, Lilacs, PubMed, enfim, várias. E aí, essas palavras-chave que norteiam a minha pergunta que eu quero pesquisar, elas vão ser descritas lá nessa minha base de dados, na BVS, por exemplo. E aí vai aparecer muitos artigos que eu vou ter que ler pelo menos o título ou o resumo de alguns para poder selecionar aqueles que respondem à minha pergunta. Depois que eu selecionei alguns artigos que respondem à minha pergunta, eu posso já, se eu conseguir pelo resumo, classificar qual é o tipo desse estudo que o artigo está abordando. Esse estudo é de ensaio clínico. Esse estudo aqui é um estudo transversal. Não, esse estudo aqui é um caso controle. Enfim, se eu conseguir já pelo resumo classificar esse meu tipo de estudo, e tiverem muitos estudos, eu posso inicialmente dar preferência para os ensaios clínicos. Porque aí eu estou construindo uma base mais forte de evidência para a minha decisão. E aí vamos supor, eu não tenho muito tempo para ler 1 milhão de artigos. Então leia 2, leia 3, o que você conseguir. E aí desses 2 ou 3 que você leu, você vai tentar construir um consenso sobre o que eles disseram para poder aplicar lá na sua clínica.
Só que quando você estiver lendo, principalmente a parte dos métodos, é importante que vocês vejam se aquele artigo é um artigo válido, se aquele estudo é um estudo válido. O que é isso, professora? Quer dizer que aquele estudo ele foi bem conduzido durante a sua formação e que ele praticamente não tem nenhum tipo de viés. Você não pode afirmar que ele não tem viés nenhum, mas pelo menos o viés de seleção, ou viés de confundimento, ou viés de informação foi minimizado durante aquela pesquisa científica. E aí, se você leu e falou, esse ensaio clínico aqui, por exemplo, ele fez a randomização direitinho, os grupos são comparáveis, ele fez o cegamento, as pessoas não sabem de que grupo elas estão participando, se é o grupo que está recebendo a intervenção ou se é o grupo controle sem intervenção. Então, lendo a metodologia, que é muito importante a gente ler a metodologia dos artigos científicos. Algumas vezes a gente passa direto pela metodologia e só quer saber do resultado. Mas se aquele artigo não foi um artigo bem desenhado e o caminho percorrido pelos pesquisadores não foi um caminho sem viés, né, sem erro, aquele resultado que você achou não vale de nada, porque se tem viés no meu estudo, aquilo que eu achei de resultado não é um resultado que reflete a realidade. E o objetivo dos estudos científicos é sempre refletir a realidade daquela população que foi estudada. E se eu tenho erro no meu estudo, então o caminho não foi bem percorrido e o meu resultado não é válido. Então nem vale a pena eu ler o resultado daquele artigo, porque o que ele está falando não é verdadeiro. Então, antes de criar um consenso em cima dos resultados dos artigos que você leu, é importante ver se aquele artigo ele é válido, se ele percorreu um caminho metodológico que parece coerente e que não tem viés. Aí, depois que você leu, você vai fazer uma avaliação crítica, né, desses artigos, juntando com a sua experiência da clínica e também com os valores do seu paciente, e em cima desse tripé que a gente já falou várias vezes, né, que é a informação científica, mais a sua experiência clínica, e mais os valores do paciente, ou o que o paciente espera, você vai criar, né, ou vai construir um tratamento, um diagnóstico, enfim. Você vai sanar aquela sua dúvida inicial para aquele paciente específico, tá bom? Baseado sempre em estudos que envolvem populações inteiras. Isso que a gente faz individualmente, lá no nosso consultório, na estratégia de saúde da família, ou que a gente faz individualmente lá no nosso consultório mesmo particular, isso também pode ser aplicado para a instituição. Então, como que as instituições podem usar, né, essa odontologia baseada em evidências? Primeiro, é para decisão sobre as tecnologias de saúde. Então, quando as instituições usam a informação, né, das evidências científicas para tomar decisões, essas evidências científicas fornecem aos tomadores de decisão uma análise mais efetiva de que tipo de conduta, em um contexto que é muito maior do que o nosso próprio consultório, né, odontológico, incluindo tanto implicações econômicas, ambientais, sociais, políticas e legais para a sociedade. Então, baseado na evidência científica, esses tomadores de decisões institucionais, né, eles vão optar por um tipo de tecnologia. Por exemplo, um hospital que trabalha com uma quantidade enorme de pessoas, né, relacionadas à odontologia, compra um raio-x tradicional, daquele em que eu preciso usar o filme radiográfico, depois revelar, fixar e esperar para esse paciente ter acesso ao raio-x dele, ou o hospital já compra uma máquina de raio-x digital. Então, quem vai tomar essa decisão de comprar um raio-x tradicional ou um raio-x digital, ele tem que pensar no custo disso, né? Se o custo muito mais elevado do raio-x digital compensa, traz benefícios para esse paciente, ou se o raio-x tradicional, apesar de ser mais barato, né, a qualidade radiográfica é melhor, enfim.
quem vai tomar essa decisão para uma instituição, ele tem que pesar todos os prós e contras que existem na literatura para poder tomar essa decisão de qual tipo de aparelho de raio-x ele vai comprar. Outra coisa relacionada aos hospitais e serviços de saúde. Eles podem, na verdade, eles devem, né, desenvolver protocolos assistenciais com base em evidências científicas. Então, sempre que um hospital ou um serviço de saúde ele desenvolve um protocolo, esse protocolo tem que estar baseado nas evidências científicas, junto com a experiência dos profissionais também, né? E aquela população que aquele serviço dá conta. Então, a população que frequenta aquele serviço, mais a experiência clínica e mais a evidência científica é que vão definir a forma como esse protocolo vai ser construído. Como eu falei no item anterior, esse tomador de decisão na instituição, ele leva em consideração o custo-efetividade e também os recursos institucionais disponíveis, né, para poder optar por aquele tipo de tecnologia. Nas instituições também é muito importante que haja interação, né, para troca de conhecimento, seja por meio de reuniões, ou mesmo você encontrando com seu colega no corredor, que vocês possam trocar conhecimento, né, baseado nessas evidências científicas. Então, é super importante que haja mesmo uma troca de conhecimento entre os diferentes profissionais que trabalham naquela instituição. E embora, né, possa parecer invasão do direito individual na prática do melhor julgamento clínico, a gente vive uma época em que a gente não tem dinheiro esbanjando para poder sempre optar pelo que é mais caro ou melhor no momento. E aí, essa questão custo-efetividade, né, ela é muito importante de ser trabalhada também nas instituições. Então, a gente está finalizando agora a nossa web palestra, e aí tem algumas considerações finais, que é meio que fazendo um resumo, né, do que a gente falou durante a web palestra. Então, a gente falou desde lá do início, né, que as ciências clínicas, elas não conseguem isoladamente propor diagnóstico, prevenção, tratamento e cuidado com o máximo de benefício, mínimo de risco e custo, olhando apenas para um único paciente. Então, eu preciso sempre dos estudos epidemiológicos, onde eu envolvo populações para poder tomar essa minha decisão. Então, só a clínica sozinha, olhando isoladamente um paciente, ela não consegue definir risco, benefício, nem qual é a melhor forma de fazer o tratamento para ter um menor custo. Então, eu sempre tenho que olhar as populações para poder tomar uma decisão individual na clínica, tá bom? A multiplicidade de intervenções disponíveis e a necessidade de diminuir o custo passaram a exigir respostas mais seguras e efetivas, não podendo o clínico contar mais apenas com a sua experiência. Então, às vezes, a nossa experiência diz para a gente fazer X. Entretanto, pelo custo daquele X, ou então pela nova evidência científica que surgiu, hoje em dia a tecnologia faz tudo mudar rapidamente. Então, a gente não pode ficar preso a coisas... Por exemplo, eu me formei já tem 10 anos. Jesus, estou muito velha. Enfim, já tem 10 anos que eu me formei. Eu sei que tem coisas que eu aprendi lá na graduação que hoje em dia não servem mais. Novos materiais surgiram, ou novas formas de tratamento surgiram, e se eu não me atualizar, não for buscar em artigo científico, eu vou ficar tratando o meu paciente, às vezes, com um custo mais elevado, às vezes eu não dou uma outra alternativa para ele, e no final, o prognóstico que eu tenho é pior do que com o novo tratamento. Então, é importante a gente se atualizar, principalmente por meio de artigos científicos. A gente também pode usar protocolos ou livros-textos, mas o mais importante são os artigos científicos, porque eles trazem o que há de mais novo na ciência.
Porque um artigo científico você consegue acessar facilmente pelo computador da sua casa ou pelo computador do seu serviço. Então, é muito fácil você ter acesso aos artigos científicos. A maioria não é pago. Então, assim, a gente consegue ter acesso a coisas de qualidade de forma muito fácil. Então, a gente tem que valorizar isso. E sempre buscar o que é melhor para o nosso paciente, né? Então, atualizando, a gente se atualizando, a gente sempre consegue descobrir o que é melhor para o nosso paciente. E além de saber procurar essa evidência científica lá nas bases de dados, que não é uma coisa difícil, né? A gente tem que aprender a julgar se aquela evidência realmente é uma evidência de qualidade. A gente tem que olhar os métodos do artigo e ver que não tem falha naquele caminho que o pesquisador percorreu, que aquele estudo não tem viés e que aquele resultado que o pesquisador achou, de fato, é um resultado que vai me ajudar porque ele é um resultado válido. Porque o caminho que o pesquisador percorreu é um caminho seguro. É o caminho, por exemplo, que eu percorreria caso eu fosse fazer um estudo daquele jeito. E as pesquisas, né, que a gente vai fazer para buscar a melhor evidência científica, sempre tem que ter uma pergunta a priori. Então, sempre baseado na minha pergunta, é que eu vou, na minha dúvida, né, é que eu vou buscar nas bases de dados sobre aquele assunto que me interessa. Então, eu sempre tenho que ter uma pergunta para ir buscar a evidência. Porque se eu não tiver a pergunta, eu vou ficar aleatoriamente passeando lá nas bases de dados sem saber o que procurar. E aí essas pesquisas sempre têm que ter, né, hipóteses definidas a priori, com medidas padronizadas, desfechos clínicos que são relevantes e a busca ativa dos participantes que não retornam ao serviço de saúde. As referências estão aqui no final dos slides, né, que eu utilizei para montar a apresentação de hoje. E muito obrigada, eu não coloquei aqui no slide final, mas eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Foi um prazer.